A menos que saia agora, verá uma entrevista fascinante com um cavaleiro experiente em reencenações militares a cavalo. Ele tinha muitas coisas fascinantes para dizer. Eu só digo aham de vez em quando, porque por que interromper um homem quando ele está dizendo algo interessante? Pensei, ótimo, este será um vídeo incrível. Tenho entrevistas com pessoas sobre cavalos e várias imagens relacionadas ao que discutimos. Infelizmente, no caminho para casa, roubaram minha câmera e todas as gravações. Mas alguém, enquanto estávamos gravando essa entrevista em particular, tinha colocado um telefone celular em um tripé, só gravando uma tomada ampla, como um backup, sabe? Uma coisa de emergência para a gente usar caso algo ficasse chato ou se precisássemos cobrir algum erro. Esse agora é todo o material que temos para trabalhar. E o áudio estava completamente inutilizável porque, todos os animais, todo o trânsito, muita gente passando e aquele burburinho geral, além do vento por cima de tudo isso. Sim, o áudio estava inutilizável. Até que foi passado por um programa de inteligência artificial bastante engenhoso, que fez o que o cérebro humano faz, filtrou tudo o que era irrelevante e só se concentrou nessas duas vozes. Ele se treinou ouvindo aquele tom de voz. Eu posso reproduzir isso ouvindo esse tom de voz distinto, certo? Ele reconheceu o inglês por um software de reconhecimento de palavras e pensou, posso adivinhar a próxima palavra. Eu ouvi essas 5 palavras. Então, a próxima provavelmente é. E ele tentaria adivinhar. Com sua lógica de inteligência artificial e experiência, geralmente acertava o palpite, mas às vezes errava. Isso explica algumas edições estranhas. Você vai notar cortes de câmera frequentes. E tem alguns momentos de, peraí, claramente faltou alguma coisa aí. Sim. Às vezes ele chutava completamente a palavra errada. Mas essas partes desapareceram e, em vez disso, o que você tem é uma ficção estranha. O som não é nada que tenha sido gravado diretamente no dia. É uma obra de ficção criada por um programa de inteligência artificial. Na verdade, é a mesma ficção que você ouviu semana passada. Lembra da conversa na cafeteria? Estava barulhento demais para quem você se interessava. E sua consciência não te deixou muito atento a toda aquela agitação ao seu redor. Isso foi meio que filtrado pelo, digamos, sistema de inteligência artificial na sua própria cabeça. E você se concentrou no que eles estavam dizendo. E mesmo que fosse muito difícil ouvir o que eles estavam dizendo naquele barulho, na maioria das vezes você adivinhava corretamente pelo contexto. Parecido com o programa de inteligência artificial, mas teve aquele momento em que você errou a palavra e levou um tapa. Sinto muito por isso. Às vezes a sorte está com você, às vezes não. Enfim, aqui está, uma estranha obra de ficção em áudio. Quem temos aqui? Sou Jaime Wissington, da Reencenação da Rebelião, e estou aqui com minha leal égua de guerra, Katie. A adorável Batalha de Evership. E hoje vou falar sobre como você treinaria um cavalo para ir à batalha. Como você treinaria um cavalo para a batalha? A primeira coisa que você precisaria é de um cavalo que já tenha sido domado. Ele já usou sela, entende um cavaleiro e comandos. O próximo passo é recrutar alguns soldados de infantaria, pelos quais você não se importe tanto. O primeiro passo é colocá-los em uma formação bem solta. E tudo o que você faz é, bem calmamente, apenas andando, pedir para eles caminharem entre as linhas. E então, você vai aumentando isso aos poucos. Você faz com que a soldada de infantaria se aproxime um pouco mais a cada vez. Faz com que eles comecem a fazer um pouco de barulho. Em algum momento, os soldados ficarão tão próximos que o cavalo não passará, forçando-os a recuar. Agora, o recuar é realmente importante quando você está treinando eles. O que você está ensinando a eles é que eles estão no controle da situação. Se eles se aproximarem de um soldado de infantaria, a expectativa deles é que o soldado recue. E você faz isso repetidas vezes durante anos, se for preciso. E o que você vai conseguir é um cavalo que vai olhar para uma linha de infantaria e pensar, sim, eu vou enfrentá-los. E ela vai fazer isso, certo. Ponha ela diante de uma linha de infantaria e diga para atacar. Ela avançará direto por eles. Se não se moverem, ela os empurrará com o ombro. Se moverem, ótimo. Então ela não tem noção do perigo que algo afiado e pontudo como uma lança pode representar. Não particularmente. A forma de fazer isso é ligar isso a algo seguro. Porque você os treina antes de chegarem perto de um campo de batalha. E você os treina para que pensem,
Mesmo que haja um bloco de homens com lanças ali, mas se esse bloco de homens, quando a cavalaria se aproxima, sair do caminho e deixar o cavalo passar, eles vão passar a associar, se aproximar de um bloco de piqueteiros com... Olá, Hattie. Eles vão associar isso com eles saindo do caminho. Certo. Então, o que acontece é que eventualmente você tem um cavalo que simplesmente vê um obstáculo, pessoas, e não tem medo disso. Eles vão correr em direção a isso porque não percebem o perigo, pois nós os treinamos para não acharem que é perigoso. Ok, então isso vai funcionar uma vez. Então você enfrenta um inimigo de verdade que não afasta suas coisas afiadas e pontiagudas e o cavalo acaba levando uma dessas coisas afiadas. Sim, provavelmente vai, e eles devem correr direto para isso. Simplesmente porque eles não pensariam que algo diferente fosse acontecer, além de acharem que iriam sair do caminho. Ok, então esse é o jeito que eles foram treinados. Você acha que nunca mais poderá usar esse cavalo para o mesmo fim? Provavelmente não. Porque uma vez que eles associam aquela situação com uma quantidade considerável de dor, eles vão evitar. Então, quanto tempo leva para treinar o cavalo até o ponto em que ele possa carregar contra um bloco de infantaria? Se trabalhasse nisso diariamente, conseguiria em 1 ou 2 meses. Ok, então é todo dia por 1 ou 2 meses e você precisa de um monte de infantaria para te ajudar nisso. Muita gente está envolvida e no fim ainda é uma arma de uso único, se preferir? Você como cavaleiro provavelmente não faria isso porque você sabe que está morto, mesmo que o cavalo esteja disposto a passar por isso. E você é uma pessoa muito cavalheiresca, você é muito caro e seu cavalo é incrivelmente caro. Você disse antes que um destrier custa como uma Ferrari, então não valeria a pena desperdiçar esse recurso. Você talvez não atacasse uma bicicleta de imediato, mas pode ser treinado para isso, com certeza. Se você faria isso, ou não é uma questão meio duvidosa. Uma carga de cavalaria é tudo ou nada, ainda mais quando você lidera. Por que você já foi atacado por 20 cavalos ao mesmo tempo? Estou bem ciente do impacto psicológico. Eles são realmente grandes. Quando você tem 20 deles avançando, tipo, eu estive em Hastings, onde realmente tivemos 20 cavalos avançando contra a gente, porque estávamos fazendo um tipo de treinamento em que estávamos em ordem aberta e eles vinham direto por cima da gente. O chão treme com 20 cavalos. Agora imagine 1000. Teria sido absolutamente ensurdecedor. O que você realmente quer é dispersar a infantaria, criando brechas para passar. E então você os atordoa, apunhala ou faz o que for preciso. Mas se eles ficarem parados e manterem suas lanças apontadas para fora, eles provavelmente vão matar todos os cavalos, ou pelo menos a primeira fileira deles, que provavelmente cairia sobre a primeira fileira da infantaria e os esmagaria. Então você causaria algum dano, mas provavelmente não seria muito eficiente perder toda a sua cavalaria em uma carga assim. Mas você espera que eles vejam sua chegada. Eles estão todos preparados, estão se sentindo corajosos, estão se sentindo ótimos. Eles veem 1000 cavalos vindo em sua direção e pensam, não gosto disso. Eu penso, tô fora, galera. Quando alguém freia, já cria um espaço. E assim que houver um espaço, os cavalos vão ver esse espaço, vão mirar nele e vão aumentar ainda mais esse espaço. Então... Os cavaleiros não conseguem lidar com isso. Os cavalos? Mas os cavalos vão mirar nisso. Porque eles associaram que a infantaria vai abrir uma brecha para eles. A infantaria vai ser atropelada, a infantaria vai ser tirada do caminho à força. Como um cavalo desses, 750 quilos sem cavaleiro, mais o cavaleiro com a armadura completa. Se fosse na era do rendado, o cavalo também teria armadura, certo? Ou até algumas armaduras orientais. Então está chegando a... 1 tonelada. E você tem isso potencialmente correndo na sua direção. Provavelmente não estaria em galope total, porque estaria exausto. E eles precisavam de energia suficiente para voltar depois. Muito! Difícil manter o movimento total também. É incrivelmente difícil manter a formação de galope esquiando. No trote você consegue fazer relativamente fácil, mas no galope é muito difícil, porque eles começam a competir entre si. Mas ainda há pessoas jogando coisas, pedras, lanças e coisas do tipo, então o cavalo provavelmente vai se machucar. Mesmo com pistas organizadas, ele ainda pode se machucar.
Quão difícil será montar esse cavalo em batalha ou em outra situação depois disso? Depende da personalidade do cavalo. Alguns ficam totalmente tranquilos com isso. Eles vão se machucar, mas pensarão: tudo bem, lembro do meu treinamento e seguirei fazendo o necessário. Você vai encontrar alguns que nunca mais vão chegar perto de um campo de batalha. Você não saberia disso necessariamente até chegar a outra batalha. Não me surpreenderia se em alguns momentos os cavaleiros tentassem avançar e os cavalos simplesmente se recusassem. Mais tarde, em uma campanha, quando eles já passaram por algumas batalhas e os cavalos estão sempre em um nível de estresse pós-traumático, eles vão ficar completamente loucos. E você realmente não pode controlá-los. Você pode meio que direcioná-los até certo ponto. E é mais ou menos para isso que serviam as embocaduras e esporas medievais, para meio que dizer: não, nós vamos entrar sim. Mas chega um ponto em que eles ficam tão apavorados que... Então, quando nos referimos a um cavalo disparando, o que muita gente chama de voltar, não é. Na verdade, é só o cavalo se esquivando. O termo correto para disparar é quando eles estão completamente fora de si. Eles vão correr em uma direção e simplesmente continuar correndo. Eles não param por nada, nem por amor ou dinheiro, mesmo se você tentar. Independentemente de você cair ou não? Eu tive a infelicidade de conhecer um cavalo que disparou e acabou se empalando em um cerca de estacas. Elas basicamente são estacas. Não sabemos ao certo o que houve. Encontraram o cavalo no dia seguinte. Mas uma vez que eles ficam com medo, não há muito o que você possa fazer, certo? Então todo esse treinamento que você está fazendo pode muito bem ser só uma vez. Então, um dos motivos para levar 3 cavalos para uma campanha, se você é um cavaleiro, seria... Por isso, se um deles decidir que não quer naquele dia, você precisa trocar de cavalo. Você pode ter seu cavalo de confiança para batalhas, mas nessa ele decidiu não ir por achar demais. Mas no mundo antigo, pelo que eu sei, os romanos, gregos e outros, eles não levavam 3 cavalos cada um. Eles tinham um cavalo. Eles tinham um cavalo, mas geralmente não usavam a mesma tática. No período medieval, era uma guerra de impacto, avançando com lanças contra as pessoas. Muitos assuntos romanos envolviam escaramuças com cabos. Então não era necessário, exceto talvez pelos catáfratos, super pesados com armadura suficiente para realmente sobreviver a qualquer coisa. Você tem um caos muito baseado em escaramuças, você tem arcos, você tem dardos. Você não precisa atacar diretamente, mas sim quebrar as formações. O ideal é conseguir pegar a infantaria. Você os irritou tanto que eles pensam: já deu desses caras, eu vou correr para cima deles. Eles mesmos quebram a própria formação, certo? Com a formação quebrada, a cavalaria de escaramuça pode aproveitar os espaços para passar e atacar com lanças. Mas o que eles querem é que a formação se desfaça. Só foi na Idade Média que eles começaram a pensar: não, a gente pode realmente avançar e quebrar a formação de verdade. Quando você treina para a reencenação? Na reencenação, isso muda um pouco. Sabemos que não miramos nos cavalos. Os cavalos nunca vão estar, espero, em qualquer tipo de perigo. Por exemplo, mantemos as espadas sempre altas. Contra a infantaria, usamos de lado e mantemos distância segura. Nós realmente tentamos garantir que eles não se assustam nem se machucam, pois associam isso ao pagamento. Mas não é necessariamente só dor também, é medo. É como pessoas gritando na base delas e ficando assim. Cheiros e fantasias estranhas. Sim, eles encontram. Às vezes acham coisas que simplesmente temem. Egg não liga para nenhum tipo de bloco de infantaria. Ela tem medo de guarda-chuvas. Ela ficou perto de um canhão disparando. Se assustou, mas não fez nada demais. E os guarda-chuvas? Guarda-chuvas, ela toca nele, odeia. As hastes deles são grandes. Certo? Uma das minhas piores quedas em um show foi porque estávamos fazendo uma curva e havia um guarda-chuva ali. As patas traseiras dela escorregaram e ela se assustou com o guarda-chuva. Então as patas dianteiras dela foram para o outro lado e nós simplesmente caímos completamente. Então eu estava no chão, o que aconteceu? Por que estou no chão? Um pouco confuso.
Eu estava bem e a condução também. Me levantei logo, montei no cavalo e não descansei no show. Ok? Então agora ela está te treinando, porque agora você está de olho em pessoas com guarda-chuva, caso o seu cavalo... Eles nos treinam tanto quanto nós os treinamos. Eles sabem como manipular as pessoas, com certeza. Eles são mais espertos do que as pessoas pensam. Então você treinou por vários períodos, é isso? Certo? Sim. Então faço isso. Meu foco principal é o século 31, mas também trabalho com napoleônicos. Eu fui fisgado. Eu já fiz coisas vitorianas com as cartas de dados. E eu já fiz grego antigo também. Então fiz isso sem cela, o que foi desconfortável. O que mais eu fiz? Já fiz algumas coisas romanas, só um pouco de tudo. Fale sobre montar sem sela. O que conseguiu fazer? Estava atirando flechas? Então, eu estava atirando flechas, certo? Eu também estava lançando dardos. O principal é que você simplesmente não fica estável. Então, se você se inclina demais para um lado, você tem muito pouca chance de se puxar de volta. É por isso que às vezes temos coisas chamadas de tiras original, que normalmente são apenas um pedaço de couro ao redor do pescoço. Quando começa a se sentir desequilibrado, você agarra isso e usa meu canto. Os númidas tinham isso. Então, se você está atirando com um arco, suas duas mãos estão ocupadas, então você não tem as mãos nem no freio, nem na rédea, nas rédeas. Então, você percebeu alguma vantagem em montar sem sela? Não, é que as celas ainda não tinham sido inventadas. Foi um processo lento de desenvolvimento da tecnologia das celas. Basicamente, eles começaram montando sem sela, usando às vezes um cobertor para conforto. E então, isso evoluiu para o que eles tinham, que era como uma almofada, que era simplesmente amarrada ao cavalo para eles se sentarem. Eventualmente, você tem a evolução para a sela com chifres romana, que se era realmente romana ou não, é um pouco debatível. Alguns chamam de sela celta. Mas você já experimentou essas. Eu já experimentei. Então, você tem uma opinião sobre se prefere a sela com pomo em vez do estribo? Prefiro o estribo, provavelmente por estar mais acostumado com ele. Certo. E porque originalmente fui treinado como cavaleiro inglês, mas recentemente tenho feito muitas coisas do estilo western. Então eu também faço acampamentos de gado com ela. Eu faço condução de gado. Isso também faz parte do nosso treinamento. Tratamos a infantaria como gado. Então existe uma coisa no reino ocidental chamada teoria da bolha. E é que todo cavalo e toda vaca tem uma bolha. E quando essas bolhas se encontram, uma tem que se afastar. Então, o que você faz quando está movendo vacas é que você não está necessariamente empurrando elas, mas você entra na bolha delas e isso faz com que elas se afastem. Então nós mudamos a forma como começamos a fazer o nosso treinamento para basicamente imitar isso, para que eles comecem a associar com, é só uma vaca. Podemos persegui-las e correr atrás, elas não são nada assustadoras. E é uma ótima maneira de associá-los a algo que eles têm total controle, porque eles estão no controle de uma vaca durante o manejo do gado. Certo? Não é necessariamente o cavaleiro. Se você já pesquisou sobre cavalos de rédeas, os cavaleiros estão lá, mas é o cavalo que faz grande parte do trabalho. Eles são realmente bons. Eles escolhem uma vaca, eles a seguem, eles são muito bem treinados. Então eles... acabam ficando como cães de pastoreio. Sim, com certeza. Uau! E algumas das manobras que eles fazem são impressionantes. Eles realmente quase se ajoelham e giram. Então eles fazem essas curvas bem fechadas, mas conseguem seguir uma vaca, que provavelmente é bem menor do que eles. Isso mesmo. Tentou pegar uma vaca com ela, mas ele não é tão rápido quanto as vacas. Bem, eu já ouvi isso. Ouvi dizer que as vacas também conseguem saltar. E até que bem. Elas conseguem pular. Mas você tende a não ver isso. Não, é que estamos mais acostumados com a vaca leiteira moderna, que não é tão ágil quanto sua antepassada selvagem. Não exatamente. Em uma linha do tempo alternativa, eu consigo imaginar facilmente que seria a vaca o animal montado, certo, em vez do cavalo. Com seus chifres de batalha. Sim, dá para imaginar com certeza. Imagine avançar contra uma linha de infantaria usando chifres gigantes. Sim, e aí vem um... Sim, aí vem um bloco inteiro. Sim, e então um bloco inteiro enfrenta rinocerontes treinados vindo contra eles. Ah, sim. Então existem limitações no que você pode alcançar em uma reencenação.
Então, ao assistir você cavalgar ontem, havia muito disso que você falou de ficar um pouco afastado e só fazendo tim-tim-tim com as espadas à distância e depois cavalgando de uma forma que obviamente evita acertar qualquer pessoa com segurança. Então, com certeza você pode, da mesma forma que pode treiná-los para atacar a infantaria, também pode treiná-los para correr contra outros cavalos. E provavelmente fizeram isso. Eles teriam ensinado assim: agora vamos em linha reta, com outros cavalos no caminho. Vamos correr contra o cavalo e derrubá-lo. Eles são bem equilibrados na frente e atrás, mas se você bater neles de lado, eles podem realmente cair com bastante facilidade. Ok, mas você não vai fazer isso em uma situação real, não em uma... No sentido de reencenação. Então, Na reencenação, você acha que ainda pode fazer muito mais? fizemos algumas coisas roteirizadas. Então, em anos anteriores aqui, nós roteirizamos onde eu lancei uma das outros cavaleiros. Resumindo, avancei com a lança apoiada. O que eles fizeram? Então eles estenderam o braço da espada e eu passei por baixo dele. Eles fizeram isso e basicamente desabaram sobre o cavalo, mortos. Certo. Aparentemente, eu fiz uma garotinha chorar uma vez fazendo isso. Muito bem. Pensaram que eu matei o cavalo. Do ponto de vista deles, parecia que eu tinha passado pela cabeça do cavalo antes de virar à direita. Então, é como se houvesse maneiras de fazer as coisas que, do ponto de vista da plateia, eles não conseguem perceber exatamente o que você está fazendo, mas parece bem legal. Ok. Isso deve ser combinado antes, pois definirá... Para você, vai ser muito, muito difícil. Você teria que conhecer completamente cada ciclista, cada parâmetro que fosse acontecer. É um dos motivos pelos quais a gente realmente não faz interações com a infantaria nesse evento, porque tem muita infantaria. É difícil para um grupo se separar e realmente, digamos, carregar ou ser atingido por um golpe de espada ou qualquer coisa assim. Simplesmente porque tem muita gente e sempre tem aquele jovem recriador que pensa: aqueles caras estão interagindo com cavalos. Eu vou interagir com o cavalo também. E ele pula na sua frente e acaba sendo atropelado. Sim, isso acontece. Já vimos algumas vezes alguém mais empolgado, sem realmente entender o que estava fazendo, basicamente pular na frente do cavalo. Já vi isso com um manifestante e um cavalo da polícia. Pensei que o cavalo fosse parar, mas não parou. Então, eu estava na apresentação pré-armadura do Chuck na Feira da Abadia, em maio. E estávamos fazendo um treinamento de infantaria com eles lá. E tínhamos caras com armadura completa, caras grandes, quase do tamanho de jogadores de rugby. E era para a gente só passar montado ao lado deles, estávamos fazendo tudo direitinho, e então ela simplesmente decidiu, basicamente, deu uma ombrada nele e derrubou o cara. Eu simplesmente decidi, ou o meteorito. Ok, você não consegue contar isso sem sorrir. De todos esses cavalos, qual você preferiria levar para uma batalha? Ok, bom, acho que entendi onde você quer chegar com isso. Muita gente vai escolher o maior, mas na verdade o pequeno e resistente costuma ser o preferido. Eles precisam de menos comida, por exemplo. Menos comida. Durante o período medieval, o Casey teria sido considerado um gigante entre os cavalos, com 16 mãos. Geralmente, o maior tipo tinha cerca de 15 mãos, então, no geral, ela é... Ela não é a mais alta aqui, né? Não. Esse seria o rei ali no canto, que tem 18 mãos. Ele é bem grande, sim, ele é um percheron, um cavalo de tração, muito grande mesmo. Mas o problema de ter cavalos grandes é que eles são mais difíceis de manobrar. Eles têm dificuldade para virar tão rápido quanto alguns desses menores, que conseguem girar bem rápido, enquanto ele não consegue. Não é necessariamente a velocidade que vence numa batalha, mas sim a capacidade de se posicionar corretamente. Então, a posição mais perigosa para uma pessoa é quando alguém chega por esse lado, porque tem espadas aqui e as costas ficam expostas. Então são mais ou menos 7,5, né? Então, é nesse ponto que você pensa: meu Deus, eu não consigo. Você pode fazer o que chamam de drop carry sobre o ombro, mas é muito fraco mesmo, e provavelmente não ajudaria tanto assim. Esse é provavelmente o lugar ideal para matar alguém a cavalo, né?
Então, não adiantava ser super rápido se você não conseguia chegar nessa posição, porque você não conseguia manobrar mais rápido que a outra pessoa. É como uma luta de cães com aviões. Vence quem vira mais rápido. Mesmo que o outro seja rápido, se você for mais rápido, ainda ganha. Tudo depende de como você consegue virar e manobrar, mas não é necessariamente sobre a velocidade que você está indo. É também sobre aceleração e desaceleração, porque o cavalo para muito rápido se você treiná-lo para isso e pedir para ele parar. Eles conseguem fazer o que chamam de parada deslizante e, basicamente, eles cravam os cascos no chão assim e deslizam até parar. E o que você pode fazer com isso é, se você estiver lutando contra alguém, por exemplo, e pedir para o cavalo parar, então você passa rápido e depois acelera para sair do outro lado deles. Uau, ok. Então, de novo, como numa batalha aérea, você aciona os flaps e diminui a velocidade, e ele... Atira na madeira e aí você já está... atrás dele? Posição vantajosa. Tudo depende de como você pode manobrar, acelerar e desacelerar. Ok, agora que eu nunca... Vi isso, eu quero ver. Ver se consigo fazer isso hoje, uau! Mas isso é muito mais manobrabilidade, não velocidade. E Você também precisa carregar peso. Cavalos maiores suportam mais carga. então foi por isso que os cavalos realmente começaram a ficar maiores, na verdade por causa das justas. Você precisava de cavalos cada vez maiores para aguentar o peso. Mesmo com um cavalo desse tamanho, você usa armadura de alumínio Sim, para salvá-la. de volta, para salvá-la de volta. Não é que ela não aguente o peso, já montei nela antes usando armadura completa de aço. É mais pelo desgaste mesmo. Ótimo! Muito obrigado por conversar com a gente.